Porque na vida é assim. Uma data que para mim tem um peso muito grande e para você tenho certeza que não vai ter o mesmo significado. Fala pessoal, tudo bem? Eu comecei o vídeo aí, né, com essa frase porque eu estou gravando no dia 28 de junho de 2024. O vídeo, né, está sendo postado um tempo depois, mas essa é a data que eu estou gravando. Hoje completa 50 anos do falecimento do meu avô paterno. Obviamente eu não o conheci, mas para mim, que sempre gostou de história da família, né, de toda essa questão, que pesquiso sobre genealogia, árvore, né, a árvore da minha família, toda a história, é óbvio que para mim tem um peso significativo, né, e é claro, aí é uma questão extremamente pessoal, né, não, óbvio que as outras pessoas não vão compartilhar, mas o que eu estou querendo trazer aqui? Porque o fato de um avô que faleceu antes mesmo de eu nascer, e essa data, entre aspas, simbólica, né, 50 anos do seu falecimento, não deixa de ser uma simbologia que pode nos trazer aí alguma reflexão, ou pelo menos uma mensagem minha, que pode tocar em você ou não. Alguns vídeos com essas características podem soar para algumas pessoas um pouco enrolação, encher linguiça, mas não, é algo de certa forma que eu uso o espaço, né, para compartilhar as minhas convicções com vocês, para compartilhar um pouco do que eu penso, daquilo que eu acredito. Recentemente, inclusive, tem um outro vídeo falando do nome do estádio, né, o nome de um estádio que é o mesmo nome do meu avô. Vai estar aqui o card, a descrição em algum lugar para você assistir, eu explico, né, melhor essa questão. De toda forma, é curioso pensar, né, que já faz meio século, 5 décadas, que ele faleceu e de alguma forma eu estou aqui falando dele. Então, esse fato puro, né, esse fato por si só já diz alguma coisa, seja do que ele representou para a família, ou pelo menos da minha perspectiva. E é legal a gente pensar, até usando, né, essa oportunidade, de como era o mundo há 50 anos e que isso vai servir também para a gente contextualizar as coisas, para a gente entender melhor como funcionavam algumas questões, né? Às vezes a gente tenta analisar tudo, mesmo quando está fazendo uma pesquisa familiar, muito com a ótica de hoje. E é claro que não é bem assim. E isso me fez refletir também como nós, muitas vezes, não pensamos na biografia, na vida em si, dos nossos ascendentes, né, dos nossos antepassados, de uma forma, talvez, como deveria, pensando como era a sua rotina, as pessoas que ele conviveu. Nós pegamos pessoas-chave. No caso do meu avô, seus parentes, né? Pai, mãe, irmão, a esposa, os filhos, talvez sobrinhos, ou uma ou outra pessoa muito próxima, né? Que nós temos conhecimentos. Mas é engraçado pensar como nós geralmente excluímos alguns fatos, né? Detalhes até julgados sem importância. Por exemplo, eu sei que o meu avô sabia andar a cavalo, mas quando ele aprendeu, desde criança, aprendeu um tempo depois, era necessidade, como era essa relação, todo mundo ali no meio que ele convivia sabia andar a cavalo ou não, ele teve algum cavalo de estimação, né? Ele andava por necessidade, ele tinha um prazer nisso. São pequenas coisas, coisas que a gente não sabe, como por exemplo, se o meu avô aprendeu a andar de bicicleta, se ele sabia andar de bicicleta, como era a bicicleta na sua época, se as pessoas andavam de verdade ou desciam para empurrar ela em qualquer subida, se as pessoas andavam na rua, na calçada. Quer dizer, são detalhes que nós não pensamos, né? E talvez isso, esse vídeo, entre aspas, comemorativo, possa também ser uma reflexão, né? Que muitas vezes eu não faço. Isso não só com esse meu avô, como com vários outros, né? E, enfim, acho que é isso. Outro exemplo, nós convivemos, pelo menos a maioria das pessoas em geral, a maior parte do tempo, nós no ambiente de trabalho, né? Claro que algumas pessoas têm trabalhos muito específicos, algumas pessoas não têm um trabalho tão longínquo, né? Trabalham um tempo em um local, em outro. Agora, algumas pessoas ficam 20, 30,
40 anos no mesmo local, né? E se a gente pensar, muitas vezes não sabemos nada sobre os colegas de trabalho, do avô, da avó, às vezes, muitas vezes do pai, da mãe, de pessoas próximas, que talvez tenham sido pessoas, se não importantes no sentido de impacto na vida, ou até mesmo de consideração, né, de relevância histórica, mas de no mínimo ser pessoas com que conviviam diariamente. Muitas vezes nós não sabemos, nem procuramos saber uma lista de pessoas com que eles trabalharam, se há alguma foto, se há relatos, né, dessas pessoas, se havia alguma amizade com alguma dessas pessoas. Então tudo isso. Fica aí esse vídeo para pensar aí um pouco, né? Enfim, e os 50 anos aí do meu avô, do seu falecimento, né? Que se fosse vivo, teria aí 95 anos, né? Então é isso, valeu! Porque na vida é assim, uma data que para mim tem um peso muito grande e para você tenho certeza que não vai ter o mesmo significado. Fala pessoal, tudo bem? Eu comecei o vídeo aí, né, com essa frase, porque eu estou gravando no dia 28 de junho de 2024. O vídeo, né, está sendo postado um tempo depois, mas essa é a data que eu estou gravando. Hoje completa 50 anos do falecimento do meu avô paterno. Obviamente eu não o conheci, mas para mim, que sempre gostou de história da família, né, de toda essa questão, que pesquiso sobre genealogia, árvore, né, a árvore da minha família, toda a história, é óbvio que para mim tem um peso significativo, né, e é claro, aí é uma questão extremamente pessoal, né, não, óbvio que as outras pessoas não vão compartilhar, mas o que eu tô querendo trazer aqui, porque o fato de um avô que faleceu antes mesmo de eu nascer, e essa data, entre aspas, simbólica, né, 50 anos do seu falecimento, não deixa de ser uma simbologia que pode nos trazer aí alguma reflexão, ou pelo menos uma mensagem minha, que pode tocar em você ou não. Alguns vídeos com essas características podem soar para algumas pessoas um pouco enrolação, encher linguiça, mas não, é algo de certa forma que eu uso o espaço, né, para compartilhar as minhas convicções com vocês, para compartilhar um pouco do que eu penso, daquilo que eu acredito. Recentemente, inclusive, tem um outro vídeo falando do nome do estádio, né, o nome de um estádio que é o mesmo nome do meu avô. Vai estar aqui o kart, a descrição em algum lugar para você assistir, eu explico, né, melhor essa questão. De toda forma, é curioso pensar, né, que já faz meio século, 5 décadas, que ele faleceu e de alguma forma eu estou aqui falando dele. Então, esse fato sim, puro, né, esse fato por si só já diz alguma coisa, seja do que ele representou para a família ou pelo menos da minha perspectiva. E é legal a gente pensar, até usando, né, essa oportunidade, de como era o mundo há 50 anos e que isso vai servir também para a gente contextualizar as coisas, para a gente entender melhor como funcionavam algumas questões, né? Às vezes a gente tenta analisar tudo, mesmo quando está fazendo uma pesquisa familiar, muito com a ótica de hoje. É claro que não é bem assim. E isso me fez refletir também como nós, muitas vezes, não pensamos na biografia, na vida em si dos nossos ascendentes, né, dos nossos antepassados, de uma forma talvez como deveria, pensando como era a sua rotina, né, as pessoas que ele conviveu. Nós pegamos pessoas chaves. No caso do meu avô, seus parentes, né, pai, mãe, irmãos, a esposa, os filhos, talvez sobrinhos ou uma outra pessoa muito próxima, né, que nós temos conhecimentos. Mas é engraçado pensar como nós geralmente excluímos alguns fatos, né? Detalhes até julgados sem importância. Por exemplo, eu sei que o meu avô sabia andar a cavalo, mas quando ele aprendeu, desde criança, aprendeu um tempo depois, era necessidade, como era essa relação, todo mundo ali no meio que ele convivia sabia andar a cavalo ou não, ele teve algum cavalo de estimação, né? Ele andava por necessidade ou ele tinha um prazer nisso. São pequenas coisas, se
coisas que a gente não sabe, como por exemplo se o meu avô aprendeu a andar de bicicleta, se ele sabia andar de bicicleta, como era a bicicleta na sua época, se as pessoas andavam de verdade ou desciam para empurrar ela em qualquer subida, se as pessoas andavam na rua, na calçada. Quer dizer, são detalhes que nós não pensamos, né? E talvez esse vídeo, entre aspas, comemorativo, possa também ser uma reflexão, né? Que muitas vezes eu não faço. Isso não só com esse meu avô, como com vários outros, né? E, enfim, acho que é isso. Outro exemplo, nós convivemos, pelo menos a maioria das pessoas em geral, a maior parte do tempo, nós no ambiente de trabalho, né? Claro que algumas pessoas têm trabalhos muito específicos, algumas pessoas não têm um trabalho tão longínquo, né? Trabalham um tempo em um local, em outro. Agora, algumas pessoas ficam 20, 30, 40 anos no mesmo local, né? E se a gente pensar, muitas vezes não sabemos nada sobre os colegas de trabalho, do avô, da avó, às vezes, muitas vezes do pai, da mãe, de pessoas próximas, que talvez tenham sido pessoas, se não importantes no sentido de impacto na vida, ou até mesmo de consideração, né, de relevância histórica, mas de no mínimo ser pessoas com que conviviam diariamente. Muitas vezes nós não sabemos e nem procuramos saber uma lista de pessoas com que eles trabalharam, se há alguma foto, se há relatos, né, dessas pessoas, se havia alguma amizade com alguma dessas pessoas. Então tudo isso. Fica aí esse vídeo para pensar aí um pouco, né? Enfim, e os 50 anos aí do meu avô, do seu falecimento, né? Que se fosse vivo teria aí 95 anos, né? Então é isso, valeu!